Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Projeto Integrador para Licenciatura 3. Turma de Licenciatura em Letras e Pedagogia 2024. Polo Universidade Aberta do Brasil, UAB, Santana, São José dos Campos. Integrantes do grupo: Alan José Guedes, Aline Thaís da Rosa Landim, Diana Kelly Ferreira Vieira, Gabriela de Almeida Bittencourt da Silveira, Juliana Pichinelli Chaves, Michele Aparecida Braga Barreto, Priscila Leal Ferreira. Tutora: Camila Bonelli de Milano. Aprendendo Brincando. O avental alfabético para o ensino da leitura e da escrita no Pré-2. O projeto foca nos desafios que as crianças do Pré-2 enfrentam ao aprender a ler e escrever. Através do avental alfabético queremos, por meio de atividades lúdicas, o desenvolvimento no aprendizado das letras, palavras e conceitos relacionados à linguagem. A metodologia utilizada foi uma entrevista realizada com a professora do Pré-2. O trabalho foi estruturado para exploração do significado da prática pedagógica da professora, compreensão de conceitos de alfabetização, análise de aspectos conceituais sobre dificuldades de aprendizagem na identificação das letras, e metodologia e análise das dificuldades de aprendizagem de leitura e escrita. Objetivos. O objetivo geral. O objetivo geral visa promover o interesse e a motivação das crianças pelo aprendizado das letras, palavras e conceitos relacionados à linguagem escrita, ampliando o vocabulário e a capacidade de comunicação das crianças, bem como facilitar a aprendizagem e o reconhecimento das letras do alfabeto, além de estimular o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita de forma lúdica e interativa em um ambiente de aprendizagem inclusivo e acessível para crianças com diferentes estilos de aprendizagem e níveis de habilidade. Objetivos específicos. Os objetivos específicos são exploratórios, descritivos e explicativos, que compreendem os seguintes passos: incentivar a interação social e a colaboração entre as crianças durante as atividades com o avental alfabético. Identificar corretamente as letras do alfabeto em diferentes contextos. Associar corretamente os sons das letras do alfabeto com suas representações escritas. Formar palavras simples e compreender sua correspondência fonética. Reconhecer e nomear objetos, animais ou pessoas cujos nomes começam com determinadas letras. Desenvolver habilidades motoras finas através da manipulação das letras e atividades de escrita. Expressar-se oralmente sobre o que aprendeu durante as atividades com o avental alfabético. Demonstrar interesse e curiosidade em explorar e experimentar com as letras e palavras disponíveis no avental. Delimitação do problema. Dificuldade de concentração de alguns alunos para o aprendizado básico em como reconhecer as letras do alfabeto para posteriormente formar o próprio nome e outras palavras. Justificativa. Dentro das diversas dificuldades observadas na turma do Pré-2 na sala selecionada, optou-se por trabalhar na dificuldade mais básica, o reconhecimento das letras para a formação do nome. O uso do avental alfabético na educação infantil está de acordo aos princípios e objetivos da Base Nacional Comum Curricular e proporciona oportunidades para o desenvolvimento de diversas competências e habilidades previstas na BNCC, como a coordenação motora fina, a curiosidade, a imaginação, criatividade, sensibilidade e expressão, a argumentação, desenvolvendo integralmente as crianças e promovendo uma educação mais significativa e inclusiva. Por meio de atividades lúdicas e interativas, as crianças exploram as letras, associam-nas a objetos e elementos do seu cotidiano, e desenvolvem habilidades essenciais para sua formação social e acadêmica. Fundamentação teórica. Lev Vygotsky argumenta que o desenvolvimento e a aprendizagem estão interligados desde o nascimento da criança, ou seja, a formação do indivíduo é um processo dialético entre o aprendizado e o desenvolvimento. Paulo Freire: a criança faz uso da imaginação, vive e encarna um sem número de relações. Saltar um rio largo, atravessar uma ponte estreita, repartir a comida feita, são atividades que materializam, na prática, a fantasia imaginada, e que retornarão depois da prática em forma de ação interiorizada, produzindo e modificando conceitos, incorporando-se às estruturas de pensamento. Ou seja, no brinquedo simbólico a ação vai e vem incessantemente, da ação ao pensamento, modificando-se em cada trajeto, até que as representações do indivíduo possam se expressar de forma cada vez mais compreensível no universo social. Johann Huizinga afirma que a atividade lúdica está relacionada com o ato de brincar através de jogos e brincadeiras, que tem como finalidade despertar na criança a noção de que aprender também pode ser algo divertido e prazeroso, o que contribui para o desenvolvimento psíquico da criança, principalmente crianças com dificuldades de aprendizagem. Nessa perspectiva, acredita-se que é através do lúdico que facilita toda e qualquer ação humana, seja uma música, um jogo, gêneros textuais diversos, entre outros.
Aplicação das disciplinas. A alfabetização focaliza na aquisição das competências básicas de leitura e escrita, enquanto o letramento trata da aplicação dessas competências em contextos do mundo real. Ambos são essenciais para o progresso acadêmico, profissional e pessoal dos estudantes, capacitando-os a participar plenamente na sociedade e a compreender de maneira mais abrangente o ambiente ao seu redor. A avaliação educacional na aprendizagem desempenha um papel fundamental na mensuração do avanço dos alunos, na identificação de áreas de desafio e na orientação do processo de ensino. Esse processo engloba a obtenção de dados sobre o desempenho dos estudantes por meio de diferentes abordagens, com o intuito de oferecer retorno e aprimorar a excelência do ensino. Didática na educação concentra-se em estratégias de ensino eficazes que englobam o planejamento de aulas, a escolha de recursos educacionais e a adequação do ensino às demandas individuais dos alunos. História da educação percorre desde as civilizações antigas até os tempos contemporâneos, caracterizada por transformações sociais, políticas e tecnológicas. Ao longo dos períodos, a educação progrediu para se adaptar às demandas das comunidades, visando sempre impulsionar o crescimento humano e social. Psicologia e alfabetização aprende-se uma visão fundamental da educação como um processo ativo e socialmente situado, no qual os alunos são agentes ativos na construção de seu próprio conhecimento e na transformação do mundo ao seu redor. Psicologia educacional investiga como os processos mentais influenciam a aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes. Isso abarca compreender como a memória, a motivação, a cognição e as emoções impactam o desempenho acadêmico. Essa área oferece perspectivas sobre como os educadores podem ajustar suas abordagens de ensino para atender às necessidades específicas dos alunos e criar um ambiente de aprendizagem efetivo. Metodologia. A metodologia adotada consistiu em 3 passos importantes para a realização do projeto: ouvir, criar e implementar. Ouvir e interpretar o contexto. Neste projeto, trabalhamos em parceria com a professora do Pré-2 para compreender e abordar as dificuldades de alfabetização enfrentadas pelas crianças. Após entrevista e observação em sala de aula, identificamos desafios como falta de motivação e dificuldade de concentração devido à pouca idade dos alunos. Criar protótipo. O segundo passo foi confeccionar o avental e desenvolver um plano de aula para cativar as crianças no aprendizado das letras, relacionando com as palavras do dia a dia, inclusive as letras do próprio nome, sabendo que é de extrema importância a percepção do nome como o primeiro indício de formação da sua identidade, diferenciando-se dos outros indivíduos. Implementar e testar. Durante as atividades, foram empregadas 3 estratégias distintas, todas centradas no uso do avental com letras. A primeira estratégia envolveu a exposição do avental, permitindo que as crianças identificassem as letras e as explorassem manualmente. Em seguida, elas receberam as fichas de chamada com os nomes dos colegas para escrevê-los. Algumas crianças se interessaram tanto por essa atividade que escreveram os nomes de vários colegas, mas outras conseguiram apenas escrever o próprio nome com auxílio da professora. A segunda abordagem consistiu na utilização de figuras de animais no avental, com o objetivo de auxiliar 2 alunos autistas na associação dos animais às letras. Embora uma aluna autista já conhecesse as letras, as atividades foram adaptadas para mantê-la motivada. No entanto, o segundo aluno, também autista, demonstrou um interesse menor pela atividade. Por fim, o avental foi novamente empregado para estimular as crianças a identificar as letras de seus nomes, o que resultou em maior entusiasmo por parte delas. Ao apontarem com os dedos para as letras de seus nomes no avental, as crianças manifestaram curiosidade e engajamento. Além disso, o tamanho do avental, que ficou grande para elas, também proporcionou diversão adicional. Solução inicial. Com base na metodologia adotada, ouvindo os relatos da professora para compreender as dificuldades. A falta de conhecimento das letras pelas crianças emergiu como uma questão significativa, e decidiu-se que seria o foco a ser abordado. Para validar essa percepção foi conduzida atividades diagnósticas, que confirmaram a veracidade da informação, pois mesmo com o auxílio da ficha de chamada, alguns alunos demonstraram bastante dificuldade em reconhecer as letras do próprio nome. Solução final. Os resultados demonstraram que o uso do avental foi bem sucedido em estimular o interesse e a motivação das crianças em relação à aprendizagem das letras. As atividades elaboradas possibilitaram uma interação favorável, os quais conseguiram identificar de maneira precisa as letras do alfabeto em várias situações e estabelecer correlações entre os sons das letras e suas representações escritas. Considerações finais. O projeto alcançou seu objetivo de desenvolver habilidades de reconhecimento das letras. O avental alfabético proporcionou uma abordagem prática e lúdica para o ensino das letras, tornando o aprendizado mais envolvente e memorável para os alunos.